Olá! Seja bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eleonor e Park. 19. Eleonor. Quando acordou naquela manhã, Eleonor sentiu-se como se fosse seu aniversário. Como costumava se sentir em seu aniversário na época em que acontecia uma hiperrodada de sorvete. Talvez houvesse um pouco de sorvete na casa do pai. Se tivesse, ele provavelmente jogaria fora antes que ela chegasse. Vivia cutucando-a por causa do peso. Bom, era o que ele costumava fazer. Talvez quando ele deixasse de se preocupar de todo com ela, pararia de ligar para isso também. Eleonor vestiu uma camisa masculina velha listrada e pediu à mãe que amarrasse uma das gravatas. Tipo, dar um nó mesmo, em torno de seu pescoço. A mãe chegou a dar-lhe um beijo de despedida à porta e disse divirta-se, e que ligasse para os vizinhos caso as coisas ficassem estranhas com o pai. Certo, pensou Eleonor. Com certeza vou ligar para você caso a noiva do papai me chame de vadia e me faça usar um banheiro sem porta. Ora, que coincidência! Estava um pouco nervosa. Fazia pelo menos um ano que não via o pai, e passara certo tempo sem vê-lo antes disso. Ele nunca ligava na época em que ela morava com os Hickmans. Talvez nem soubessem que ela estava lá. Ela não lhe contou. Ele não aguentava ficar nem um fim de semana com os filhos. Buscava-os na casa da mãe deles, depois os deixava na casa da avó. E saía para fazer sei lá o que ele costumava fazer nos fins de semana. Presumivelmente, algo envolvendo muita maconha. Park caiu no riso quando viu a gravata de Eleonor. Isso era melhor ainda do que fazê-lo sorrir. Não sabia que era para usar roupa social, ele disse quando ela se sentou ao lado dele. Estou esperando que você me leve a algum lugar legal um dia. Eleonor falou baixinho. Eu vou. Ele pegou a gravata com ambas as mãos e a esticou. Algum dia. Era muito mais provável que ele dissesse coisas desse tipo no caminho para a escola do que no caminho para casa. Às vezes ela se perguntava se ele estava totalmente acordado. Park virou-se praticamente de lado no banco. Então, você vai logo após a escola? Isso. E vai me ligar assim que chegar lá? Não, vou ligar assim que o bebê ficar quietinho. Eu tenho mesmo que tomar conta dele. Vou te fazer várias perguntas pessoais, ele disse, inclinando-se para a frente. Eu tenho uma lista. Não tenho medo da sua lista. É extremamente longa, ele afirmou, e extremamente pessoal. Reservo-me o direito de não dizer nada. Ele se ajeitou no banco e olhou para ela. Queria que você fosse logo, sussurrou. Assim poderíamos conversar, finalmente. Eleonor esperou nos degraus da entrada da escola, depois da aula. Queria ter encontrado Park antes que ele entrasse no ônibus, mas devia ter chegado depois dele. Não sabia exatamente qual carro procurar. O pai ganhava a vida, ou quase isso, consertando carros importados, então estava sempre com um diferente. Eleonor já começava a suspeitar que ele não viria mais. Poderia ter ido ao colégio errado ou mudado de ideia, quando ele buzinou e chegou num antigo Carmanguy, conversível. Parecia o carro no qual James Dean sofrera o acidente que o matara. O braço do pai vinha pendurado sobre a porta, cigarro na mão. Eleonor! Gritou ele. Ela caminhou até o carro e entrou. Não havia cinto de segurança. Só trouxe isso? Ele perguntou, olhando para a mochila dela. É só uma noite. Ela deu de ombros. Tá certo, disse ele, saindo do estacionamento um pouco rápido demais.
Ela se esquecera do péssimo motorista que ele era. Fazia tudo muito rápido e com uma só mão. Eleanor apoiou-se no porta-luvas. Estava frio lá fora, e visto que se movimentavam, foi esfriando ainda mais. Posso fechar a capota? Ainda não consertei, ele disse, e riu. Ele ainda morava no mesmo apartamento duplex de quando se separou da mãe. Era um sólido edifício de tijolos à vista e ficava a cerca de 10 minutos da escola. Quando entraram, ele a fitou com mais atenção. É assim que a garotada descolada tem se vestido ultimamente? Perguntou. Eleanor olhou para a camisa branca gigante e a gravata de lã, a jaqueta de cotelê roxa. Isso, disse ela numa boa. Basicamente é o nosso uniforme. A namorada do pai, a noiva, Dona, não sairia do trabalho antes das 5, e depois disso teria de buscar seu filho na creche. Nesse meio tempo, Eleanor e o pai ficaram no sofá, assistindo ESPN. Ele fumou o cigarro atrás do cigarro e bebericou o uísque num copo baixo. De vez em quando o telefone tocava e ele mantinha uma longa e risonha conversa com alguém sobre um carro ou um negócio ou uma aposta. Dava a impressão que toda pessoa que ligava era a melhor amiga dele no mundo. Os cabelos do pai eram de um loiro claro, quase de bebê, e o rosto redondo e infantil. Quando ele sorria, o que fazia muito, o rosto se iluminava todo, feito um letreiro. Quanto mais prestava atenção nele, mais Eleonor o odiava. O apartamento mudara desde a última vez em que ela pisara ali, e não somente graças à caixa de brinquedos da Fisher-Price na sala e à maquiagem no banheiro. Quando começaram a visitá-lo lá, depois do divórcio, mas antes de Rich, o apartamento era um cafofo pelado de solteirão. Não havia nem tigela suficiente para que todos pudessem tomar sopa. Ele chegou a servir sopa de mariscos para Eleonor num copo de coquetel. E tinha somente 2 toalhas, uma molhada, dizia ele, uma seca. Porém, Eleonor reparou então nos pequenos mimos espalhados pela casa. Maços de cigarro, jornais, revistas, caixas de cereal e papel higiênico. A geladeira lotada de coisas que se jogavam no carrinho sem pensar, simplesmente por parecerem gostosas. Iogurte cremoso, suco de grapefruit, queijinhos redondos individuais embrulhados em plástico vermelho. Ela mal podia esperar que o pai saísse para que pudesse começar a comer tudo. Havia estoques de lata de Coca-Cola na despensa. Ela ia tomar o refrigerante como se fosse água a noite toda. Talvez até o usasse para lavar o rosto. E ia pedir pizza. A não ser que a pizza tivesse que ser paga com o dinheiro que receberia pelo serviço. Isso seria típico do pai. Do tipo que confere o recibo para saber quanto foi gasto. Eleonor não se importava de comer tudo. Se comer tudo o deixaria irritado ou levaria a dona à loucura. Talvez nunca mais visse nenhum dos dois novamente. Ocorreu-lhe que devia ter trazido uma bolsa maior. Poderia surrupiar algumas latas de chefe Boyardee e sopa de galinha Campbell para os irmãos. Seu retorno seria como uma visita do Papai Noel. Não quis mais pensar nos irmãos, nem no Natal. Tentou sintonizar na MTV, mas o pai fez careta. Estava no telefone de novo. Posso ouvir música? Ela sussurrou. Ele fez que sim. Trouxera uma antiga fita com canções variadas no bolso e pretendia gravar por cima uma coletânea para parque. Mas havia um pacote cheio de fitas Maxell virgens em cima do aparelho de som do apartamento. Eleanor mostrou uma delas ao pai, que fez que sim, batendo o cigarro num cinzeiro com formato de africana nua. Eleanor sentou-se perante as caixas cheias de disco. Era lá que ficavam os discos do pai e da mãe, não só os dele. Talvez a mãe não quisesse ter levado nenhum consigo, ou talvez o pai os tivesse tomado. A mãe adorava um da Bonnie Raitt. Eleanor perguntou-se se ele chegara a ouvi-lo.
Sentia-se de volta aos 7 anos, fuçando entre os discos antes de lhe permitirem tirar os discos dos plásticos. Eleanor gostava de arrumá-los no chão e observar as capas. Quando ficou maior, o pai ensinou a limpá-los com uma escova de veludo e cabo de madeira. Lembrava-se da mãe acendendo incensos e colocando os discos favoritos: Dudie Steele, Dudie Collins e Crosby, Steele e Nash, para ouvir limpando a casa. Lembrava-se dos pais que colocava Jimi Hendrix, Deep Purple e Jethro Tull, quando os amigos vinham e ficavam até tarde da noite. Eleanor lembrava-se de deitar-se de bruços sobre um tapete persa antigo, bebendo suco de uva num copo de geleia, tomando cuidado extra para não fazer barulho, para não acordar o irmãozinho que dormia no quarto ao lado. E estudando cada disco, um por um, repetia os títulos sem parar: Cream, Vanilla Fudge, Kennedy Heat. Os discos mantinham exatamente o mesmo cheiro que sempre tiveram, o mesmo do quarto do pai e do casaco de Ulrich, maconha. Eleanor compreendeu. Dessa vez, pesquisava os discos com um pouco mais de atenção. Tinha uma missão. Procurava Rubber Soul e Revolvers. Às vezes, parecia que ela jamais poderia fazer por Park algo similar ao que ele fazia por ela. Era como se ele despejasse todo um tesouro sobre ela a cada manhã, sem nem refletir sobre seu ato, sem notar quanto tudo aquilo valia. Não havia meio de retribuir, mal dava para agradecer apropriadamente. Como é que se agradecia a alguém que lhe emprestava The Cure? Ou os X-Men? Ocorria-lhe, às vezes, que ela viveria para sempre em dívida. Até que ela se lembrou de que ele não conhecia nada dos Beatles. Parque. Parque foi ao parque jogar basquete depois da aula, só para passar o tempo, mas não conseguiu concentrar-se no jogo. Ficou o tempo todo de olho nos fundos da casa de Eleanor. Quando chegou em casa, chamou a mãe. Mãe, cheguei. Parque, ela respondeu. Tô aqui, na garagem. Ele pegou um picolé de cereja no freezer e foi até lá. Sentiu o cheiro de preparado para permanente assim que abriu a porta. O pai de Park transformara a garagem da casa num salão de beleza quando Josh entrou para o jardim de infância e a mãe para a escola de estética. Havia até um pequeno letreiro pendurado na porta lateral. Salão da Mindy. Na carteira de motorista dela, o nome era Mindy. Todos no bairro que podiam pagar por um corte de cabelo vinham ver a mãe de Park. Nos fins de semana, os bailes e formaturas, ela passava o dia inteiro na garagem. Os olhos dele arderam devido ao cheiro. Oi, mãe. Oi, Tina. Oi, filho, cumprimentou a mãe. Tinha dificuldade de pronunciar o LH. Tina abriu um grande sorriso para ele. Fecha olho, Tina, disse a mãe. Fica parada. E aí, senhora Sheridan? Começou Tina, segurando um paninho branco sobre os olhos. Já conheceu a namorada do parque? Mindy não tirou os olhos do cabelo de Tina. Não, respondeu ela, fazendo pouco caso. Namorada nada. Parque não. Uhum, disse Tina. Conte para ela, Parque. Ela se chama Eleanor. Entrou na escola este ano. Não tem como separá-los no ônibus. Parque encarou Tina, chocado por ela tê-lo delatado daquele jeito. Admirado por sua percepção colorida da rotina no ônibus. Surpreso por ela ter prestado atenção nele e em Eleanor. A mãe de Parque olhou o filho, mas por pouco tempo. Estava num estágio crítico com o cabelo de Tina. Não tô sabendo nada de namorada, disse ela. Aposto que já viu a menina aqui no bairro, Tina falou, confiante. Ela tem um cabelo ruivo super bonito, cacheado natural.
É mesmo? Perguntou a mãe. Não, disse Park com raiva e tudo mais girando no estômago. Mas como você é bobo, Park, Tina afirmou por trás do paninho. É claro que é natural. Não, ele disse. Não é minha namorada. Não tenho namorada, ele falou à mãe. Tá bom, disse ela. Muito papo de mulher. Muito papo de mulher. Tina, vai ver o jantar agora, pediu a Park. Ele saiu da garagem ainda querendo discutir, sentindo ainda mais negação coçando na garganta. Bateu a porta. Depois entrou na cozinha e socou tudo quanto pôde lá dentro. O forno, os armários, a lata de lixo. Mas que diabos você tem? Perguntou o pai entrando na cozinha. Park congelou. Não podia se meter em confusão naquela noite. Nada, respondeu. Foi mal, desculpa. Poxa, Park, desconta no saco de boxe. Havia um saco de pancadas antigo na garagem pendurado do lado oposto. Mindy! O pai gritou. Aqui fora! Eleanor não ligou durante o jantar, o que foi bom. O pai dele tinha ficado bravo com a bateção na cozinha. Mas também não ligou depois do jantar. Park ficou zangado pela casa, pegando coisas aleatoriamente, depois as devolvendo ao lugar. Ainda que não fizesse sentido, sentiu-se preocupado, pensando que Eleanor não ligava porque ele a havia traído, que, de alguma forma, ela, Eleanor, não ligava porque ficara sabendo que teria percebido uma perturbação na força. O telefone tocou às 7h15 e a mãe atendeu. Deu para saber de imediato que era a avó. Park ficou tamborilando os dedos sobre uma estante de livros, porque os pais não instalaram o serviço de chamada simultânea. Todo mundo tinha esse serviço. Os avós dele tinham esse serviço. E por que a avó não podia vir pessoalmente se queria conversar? Era quase vizinha. Não, acho que não, disse a mãe dele. 6 Minutes passa sempre de domingo. Talvez você está confundindo com Tweet Tweet. Não, John Stossel. Não, Geraldo Rivera. Não, Diana Sawyer. Park bateu de leve a própria cabeça na parede da sala. Que coisa, Park? Pai surtou. Qual é o seu problema? Ele e Josh estavam tentando assistir The Team. Nada, Park respondeu. Nada, desculpa. É que tô esperando uma ligação. Sua namorada vai ligar? Josh perguntou. O Park tá namorando a Ruivona. Ela não é. Park surpreendeu-se gritando com os punhos cerrados. Se eu te ouvir chamando ela disso de novo, vou te matar. Vou te matar de verdade. Vou pra cadeia pro resto da vida e partirei o coração da mamãe, mas te mato. Mato você. O pai de Park ficou fitando o filho, o que sempre fazia, como se procurasse entender qual parafuso ele tinha menos. Park está namorando? Ele perguntou para Josh. Por que o apelido é Ruivona? Acho que é porque ela tem cabelo ruivo e peitos gigantes. Nada disso, boca suja, disse a mãe. Tampava o telefone com uma das mãos. Você, apontou para Josh. No seu quarto, agora. Mas, mãe, tá passando time A. Você ouviu a sua mãe, disse o pai. Ninguém usa esse linguajar nesta casa. Você usa, disse Josh, arrastando-se para fora do sofá. Tenho 39 anos de idade, retrucou o pai. E sou um veterano condecorado. Eu falo o que eu quiser. A mãe de Park mostrou o dedo indicador para o pai dele e tampou novamente o telefone. Vou mandar você para o quarto também. Querida, estou contando com isso, disse o pai, jogando uma almofada nela. Hugh Downs? Perguntou a mãe de Park ao telefone. A almofada caiu no chão e ela a pegou. Não. Tá, vou continuar pensando. Tá bom, te amo. Tá, tchau, tchau.
Assim que ela desligou o telefone tocou. Park deu um pulo à frente. O pai abriu um sorriso maldoso para ele. A mãe atendeu. Alô? Sim, um minuto, por favor. Ela olhou para Park. Telefone. Posso atender no meu quarto? A mãe fez que sim. O pai falou sem emitir som. Ruivona. Park correu para o quarto, depois parou para se recuperar o fôlego, antes de atender. Não aguentou esperar, atendeu mesmo assim. Já atendi, mãe. Obrigado. Esperou o clique na extensão. Alô? Oi? Disse Leonor. Park sentiu toda a tensão abandonar seu corpo. Sem ela, mal conseguia manter-se em pé. Oi, ele sussurrou. Ela riu. O quê? Ele disse. Sei lá, retrucou ela. Oi. Pensei que você não fosse ligar. Não são nem 7h30. Bom. Seu irmão já dormiu? Ele não é meu irmão, disse ela. Quero dizer, ainda não. Acho que meu pai está noivo da mãe dele. Mas ele não dormiu. Estamos assistindo a Frog Rock, a Rocha Encantada. Park pegou com cuidado o telefone e levou até a cama. Sentou-se devagar. Não queria que ela escutasse nada. Não queria que ela soubesse que ele tinha uma cama de casal com colchão d'água e um telefone formato de Ferrari. Que hora seu pai chega em casa? Ele perguntou. Tarde, espero. Eles disseram que quase nunca arranjam alguém para cuidar do bebê. Legal. Ela riu de novo. O quê? Ele perguntou. Sei lá, ela disse. É como se você estivesse sussurrando no meu ouvido. Estou sempre sussurrando no seu ouvido, afirmou ele, recostando-se nos travesseiros. Mas geralmente é sobre, tipo, o magneto ou algo assim. A voz dela era mais aguda ao telefone e mais rica, como se ele a ouvisse por fones de ouvido. Não vou dizer nada hoje que eu poderia dizer no ônibus ou na aula de inglês, disse ele. E eu não vou dizer nada que eu não posso dizer na frente de um menino de 3 anos. Legal. Brincadeira. Ele tá no outro quarto e totalmente me ignorando. Então. Então. Coisas que não podemos falar no ônibus. Coisas que não podemos falar no ônibus. Comece. Odeio aquele povo. Ele riu. Depois pensou em Tina e ficou feliz por Eleanor não poder ver-lhe o rosto. Eu também. Às vezes. Acho que me acostumei com eles. Conheço a maioria desde pequeno. Steve mora aqui do lado. Como isso foi acontecer? Como assim? Quero dizer, você não parece ser daqui. Porque sou coreano? Você é coreano? Mestiço. Acho que não sei bem o que isso significa. Nem eu. Mas como assim? Você é adotado? Não. Minha mãe é da Coreia. Ela só não fala muito de lá. Como ela veio para as colinas? Meu pai. Ele serviu na Coreia. Eles se apaixonaram e ele a trouxe junto. Uau, sério? É, que romântico. Eleonor não sabia nem da metade. Os pais dele deviam estar no meio de um amasso naquele momento. É, um pouco, ele disse. Mas não foi isso que eu quis dizer. Quis dizer que você é diferente das pessoas do bairro, sabe? Claro que ele sabia. Disseram-lhe isso a vida toda. Quando a Tina gostava de Park, em vez de Steve no ensino fundamental, Steve disse que achava que ela se sentia segura porque Park era o tipo metade menina. Park odiava futebol, chorou quando o pai o levou para caçar fazões. Ninguém no bairro jamais entendia as fantasias que ele usava no Halloween. Sou o Tornado Vermelho. Sou o Arpo Marx. Sou o Conte Floyd. E ele andava querendo que a mãe fizesse umas luzes no seu cabelo. Park sabia que era diferente. Não, ele disse. Sei lá. Você. Ela começou. Você é tão interessante. Eleonor.
Interessante, ele disse. Gente, não dava para acreditar que ela acabara de dizer isso. Que coisa mais desinteressante, tipo o oposto de interessante. Tipo, se você procurasse interessante no dicionário, haveria a foto de uma pessoa interessante perguntando: O que tem de errado com você, Leonor? Não sou interessante, ele disse. Você é interessante. Ah, ela exclamou. Queria estar tomando leite e que você estivesse aqui para me ver soltando leite pelo nariz em resposta a isso. Tá zoando, ele disse. Você é tipo o perseguidor implacável. Eu persigo as pessoas? Não. O Clint Eastwood, sabe? Não. Você não liga para o que as pessoas pensam de você. Tá louco? Ela perguntou. Eu ligo para o que todo mundo pensa de mim. Não dá para perceber, ele disse. Você parece tão segura. Não importa o que aconteça ao redor. Minha avó diria que você é bem resolvida. Por que ela diria isso? Porque é assim que ela fala. Eu sou é bem confundida, ela disse. E por que estamos falando de mim? A gente estava falando de você. Prefiro falar de você, ele falou. A voz dele ficou um pouco mais grave. Era gostoso ouvir só a voz dele e nada mais. Nada além do Frog Rock, que vinha do outro quarto. A voz dele estava mais grave do que ela jamais ouvira, mas com um tom de suavidade. Lembrava um pouco o Peter Gabriel. Não cantando, claro, e sem o sotaque britânico. De onde você veio? Ele perguntou. Do futuro. Parque. Eleanor tinha resposta para tudo, conseguindo escapar da maioria das perguntas de Parque. Não queria falar da família ou da sua casa. Não queria falar de nada do que acontecera antes de se mudar para a vizinhança ou do que acontecia depois que ela saía do ônibus. Quando seu meio que meio irmão adormeceu por volta das 9, ela pediu ao Parque que retornasse a ligação depois de 15 minutos, para que ela pudesse botar a criança na cama. Parque correu para usar o banheiro e torceu para não cruzar com nenhum dos pais. Até ali estavam deixando-o em paz. Voltou para o quarto, checou as horas, mais 8 minutos. Colocou uma fita no aparelho de som, vestiu as calças de pijama e uma camiseta. Ligou de volta. Ainda falta muito para os 15 minutos. Não consegui esperar. Quer que eu ligue mais tarde? Não, a voz dela estava ainda mais macia. Ele pegou no sono? Sim. Onde você está agora? Ele perguntou. Tipo, em qual lugar da casa? É, onde? Por quê? Ela perguntou, num tom um pouco mais gentil do que desdenhoso. Porque estou imaginando você, ele respondeu exasperado. E daí? Porque quero sentir que estou junto. Por que você dificulta tanto as coisas? Provavelmente porque eu sou assim, tão interessante. Ah, estou deitada no chão da sala de estar, ela disse, numa voz fraca, em frente ao som. No escuro? Parece que está escuro. No escuro, sim. Ele se deitou na cama e cobriu os olhos com o antebraço. Dava para vê-la. Na cabeça dele, e imaginou as luzes verdes do aparelho de som, as luzes da cidade vindo da janela, e imaginou o rosto dela brilhando, a luz mais interessante da sala. Tá ouvindo U2? Ele perguntou. Dava para ouvir Bad tocando no fundo. É, acho que é minha música favorita atualmente. Fico rebobinando, ouvindo sem parar. Não é legal ter que se preocupar com pilhas? Qual é a sua parte favorita da música? Ela toda, disse Eleanor. Principalmente o refrão, ou melhor, acho que é o refrão. Ele cantou um pedacinho. É, ela confirmou baixinho. Ele continuou cantando, porque não sabia exatamente o que dizer em seguida. Eleanor. Eleanor. Ela não respondeu. Você tá aí? Estava tão envolvida que somente fez que sim com a cabeça. Sim,
ela disse em voz alta, voltando à realidade. No que está pensando? Tô pensando em. Não tô pensando. Não tá pensando num bom sentido ou mal? Não sei, ela disse. Virou de bruços e enfiou o rosto no carpete. Os dois. Ele ficou quieto. Dava para ouvi-lo respirando. Ela quis lhe pedir que colocasse o telefone mais perto da boca. Tô com saudade, falou ela. Estou bem aqui. Queria que estivesse aqui, ou que eu estivesse aí. Queria que houvesse uma chance para a gente conversar assim, depois de hoje. Ou para a gente se ver, tipo, para a gente se ver de verdade, ficar sozinhos. Por que não haveria chance? Ela riu. Foi então que percebeu que estava chorando. Eleanor, pare! Não fale meu nome assim. Só piora tudo. Piora o quê? Tudo. Ele ficou quieto. Ela se sentou e limpou o nariz na manga da camisa. Você tem algum apelido em casa? Ele perguntou. Era uma das táticas dele. Sempre que ela ficava triste ou irritada, ele mudava de assunto da forma mais doce possível. Tenho, ela disse. Eleanor. Não é Nora? Ou ela? Ou Lena? Dava para ser Lena. Ou Lene? Ou Ellie? Está tentando me pôr um apelido? Não. Adoro seu nome. Não quero subtrair nem uma sílaba sequer. Você é tão bobo. Ela limpou os olhos. Eleanor, ele disse. Por que não podemos nos ver? Gente, ela disse. Deixa quieto. Tô quase parando de chorar. Conte, fale comigo. Porque sim, ela disse. Porque meu padrasto ia me matar. Porque ele se preocupa? Ele não se preocupa. Ele só quer me matar. Por quê? Pare de perguntar por quê, ela disse, nervosa. Não havia mais como conter as lágrimas. Você sempre pergunta isso. Por quê? Como se existisse resposta para tudo. Nem tudo no mundo, nem todo mundo tem a sua vida, sabe? Ou a sua família. Na sua vida, as coisas acontecem por um motivo. As pessoas fazem sentido. Mas a minha vida não é assim. Ninguém na minha família faz sentido. Nem mesmo eu? Ah, principalmente você. Por que diz isso? Ele pareceu magoado. Mas por que haveria de magoar-se? Por quê? Por quê? Por quê? É, ele disse. Por quê? Por que fica sempre tão brava comigo? Nunca fico brava com você. Ela respondeu, soluçando. Ele era tão idiota. Fica assim, ele disse. Está brava agora. Você sempre se vira contra mim, justo quando a gente está começando a chegar a algum lugar. Que lugar? Algum lugar, ele disse. Um com o outro. Tipo, alguns minutos atrás você disse que estava com saudade, e talvez pela primeira vez não soou sarcástica ou defensiva, ou como se me achasse um imbecil, e agora está gritando comigo. Não estou gritando. Tá brava sim, ele afirmou. Por que fica tão brava? Ela não queria que ele a ouvisse chorar. Prendeu a respiração, mas só piorou. Eleonor. Mais ainda. Pare de falar meu nome. Que mais eu posso dizer então? Pode me perguntar, porque, sabe? Prometo que vou ter respostas. Ele parecia frustrado com ela, mas não irritado. Ela só se lembrava dele falando bravo com ela uma única vez, no primeiro dia em que se viram no ônibus. Pode me perguntar por quê? Ele repetiu. Mesmo? Ela disse, fungando o nariz. Sim, tá bom. Ela olhou para a mesa de centro, vendo seu reflexo no tampo do acrílico pintado. Parecia um fantasma de rosto gordo. Fechou os olhos. Por que você gosta de mim? Parque. Ele abriu os olhos, sentou-se, levantou-se, pôs-se a andar dentro de seu pequeno quarto. Foi acomodar-se perto da janela, a que dava para a casa dela.
ainda que ficasse a 1 quadra de distância e que Eleonor nem lá estivesse, segurando a base do telefone em forma de carro contra a barriga. Ela lhe pedira que explicasse algo que ele mal podia explicar a si mesmo. Não gosto de você, ele disse. Preciso de você. Ele esperava que ela o cortasse, que dissesse ou gente, ou isso parece uma música do Bridge. Mas ela ficou calada. Ele voltou para a cama, sem se importar caso ela ouvisse o barulho da água. Pode me perguntar por que eu preciso de você, ele sussurrou. Nem precisava sussurrar. No telefone, ali no escuro, bastava mover os lábios e soltar o ar. Mas não sei. Só sei que preciso. Sinto sua falta, Eleonor. Quero ficar com você o tempo todo. Você é a garota mais inteligente que já conheci, a mais engraçada, e tudo o que você faz me surpreende. E gostaria de poder dizer que esses são os motivos pelos quais gosto de você, porque isso me faria parecer um ser humano muito evoluído. Mas acho que tem mais a ver com seu cabelo ruivo e suas mãos macias, e como o fato de você ter cheirinho de um bolo de aniversário. Ele esperou que ela dissesse alguma coisa, mas ela não disse nada. Alguém bateu de leve à porta dele. 1 minuto, ele sussurrou ao telefone. Oi. A mãe dele abriu a porta apenas o bastante para passar o rosto. Não fique até tarde, disse. Não fico, ele falou. Ela sorriu e fechou a porta. Voltei. Você tá aí? Tô aqui. Fale alguma coisa. Não sei o que dizer. Fale alguma coisa para que eu não me sinta um idiota. Não se sinta um idiota, Park, disse ela. Legal. Ficaram ambos calados. Pergunte por que eu gosto de você, ela disse finalmente. Park sorriu. Teve a sensação de que um líquido caloroso fora derramado sobre seu coração. Eleonor, começou, porque gostava de falar o nome dela. Por que você gosta de mim? Não gosto de você? Ele esperou e esperou. Depois começou a rir. Você é meio má. Deu para perceber que ela também sorria, e dava para imaginá-la sorrindo. Não gosto de você, Park, ela repetiu. Eu. E parou. Não consigo. Por que não? Tenho vergonha. Quem tá com vergonha agora sou eu. Tenho medo de falar demais. Nunca vai ser demais. Tenho medo de falar a verdade. Eleonor. Park. Você não gosta de mim, ele disse, conduzindo-a, apertando a base do telefone contra o abdômen. Você não gosto de você, Park, ela confirmou, num tom que por um segundo pareceu indicar que era sério mesmo. A voz dela quase desapareceu. Eu acho que vivo por você. Ele fechou os olhos e meteu o rosto no travesseiro. Acho que nem respiro quando não estamos juntos, ela sussurrou. O que significa que quando não te vejo na segunda de manhã, foram umas 60 horas sem respirar. Deve ser por isso que sou tão ranzinza e desconto em você. Só o que faço quando estamos separados é pensar em você, e só o que faço quando estamos juntos é entrar em pânico, porque cada segundo parece ser tão importante. E porque sou tão maluca, não me controlo. Não sou mais minha, sou sua. E se você resolver que não quer mais me ver, como pode me querer como eu quero você? Ele ficou quieto. Queria que todas aquelas palavras fossem as últimas coisas que ouviria na vida. Queria adormecer com "eu quero você" nos ouvidos. Viu só? Ela disse. Eu falei que não devia falar. Nem respondi direito à pergunta. Eleonor. Ela nem dissera nada legal sobre ele. Não dissera que ele era mais bonito que todos os meninos e que a pele dele era como a luz do sol bronzeada.
E foi por isso mesmo que ela não disse, porque todos os sentimentos dela, cálidos e belos em seu coração, transformavam-se em baboseiras em sua boca. Ela virou a fita e apertou o play, e esperou que o Robert Smith começasse a cantar antes de subir no sofá de couro marrom do pai. Por que não posso encontrar você? Park perguntou numa voz fresca e pura, como algo que acabara de nascer. Porque meu padrasto é doente. Ele tem que ficar sabendo? Minha mãe vai contar. Ela tem que ficar sabendo? Eleanor passou os dedos pela beirada da mesa de centro. Como assim? Perguntou. Não sei. Só sei que preciso te ver. Assim. Nem posso conversar com meninos. Até quando? Não sei. Até sempre. Isso é uma das coisas que não fazem sentido. Minha mãe não quer fazer nada que possa irritar meu padrasto. E meu padrasto curte ser mau. Principalmente comigo. Ele me odeia. Por quê? Porque eu o odeio. Por quê? Ela queria demais mudar no assunto, mas não o fez. Porque ele é uma má pessoa. Acredite em mim. Ele é aquele tipo de mal que tenta matar tudo que é bom. Se ele soubesse de você, faria tudo o que pudesse para tirá-lo de mim. Não tem como me tirar de você, Park falou. Tem sim, pensou ela. Ele pode me tirar de você, ela disse. Na última vez que ficou bravo comigo, ele me expulsou e não me deixou voltar para casa durante 1 ano. Caramba! É, que pena. Não tenha pena, disse ela. Só não o provoque. Podemos nos encontrar no parquinho? Meus irmãos vão me dedurar. Pode ser em outro lugar. Onde? Aqui, ele disse. Você podia vir aqui. O que seus pais diriam? Prazer em conhecê-la, Eleonor. Gostaria de ficar para o jantar? Ela riu. Quis dizer que talvez não fosse dar certo. Mas talvez fosse. Talvez. Tem certeza de que quer que eles me conheçam? Sim, quero que todos a conheçam. Você é minha pessoa favorita. Ele ficava fazendo com que ela se sentisse segura para sorrir. Não quero te envergonhar, ela disse. Não tem como. Luzes invadiram a sala de estar. Droga, ela disse. Acho que meu pai chegou. Ela se levantou e olhou pela janela. O pai e Dona saíam do carmangui. O cabelo da moça estava uma baderna. Droga, 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 ela esbravejou. Não deu tempo de falar porque gosto de você e agora tenho que ir. Tudo bem, ele disse. É porque você é bom, ela falou. É porque entende as minhas piadas. Tá bom, ele riu. E é mais inteligente do que eu. Não sou, não. E parece um protagonista. Ela falava tão rápido quanto lhe vinham as ideias. Parece o cara que vence no final. É tão lindo e tão gentil e tem olhos mágicos, ela sussurrou. E me faz sentir como se eu fosse uma canibal. Você é louca. Tenho que ir. Ela se inclinou, aproximando o aparelho da base. Eleonor, espere! Park falou. Ela podia ouvir o pai na cozinha e seu coração pulando pelas paredes. Eleonor, espere! Eu te amo! Eleonor! O pai estava parado à porta. Chegara sem fazer barulho, pensando que ela já pegara no sono. E Eleonor desligou o telefone e fingiu que dormia.